Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui compartilhando mais uma porção da palavra de Deus sobre os milagres de Jesus. E nesta ocasião eu gostaria de deixar com você um texto que se encontra em Marcos capítulo 6, do verso 35 ao 44 apenas, mas aí você vai aprender um pouquinho e ler. Eu motivo você a ler sobre a grande multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E no meu texto nos diz assim: ao entardecer, os discípulos foram até Jesus e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos, povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmo alimentos para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Responderam os discípulos. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Vão verificar. Eles foram e informaram: nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupo na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que iam partindo os pães, entregava aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, isto sem contar as mulheres e as crianças que certamente estavam ali. Possibilidades. É sobre isso que eu gostaria de falar com você, sabendo que Jesus pode fazer todas as coisas possíveis, que Jesus ele tem poder para agir, para alterar qualquer situação. Ele é poderoso, seja qualquer situação que nos cerca, qualquer situação das nossas vidas. Eu aprecio muito esse momento aqui, e uma das primeiras coisas que a gente percebe aqui é que esse texto não trata de multiplicação, mas trata do repartir do pão. Não é verdade? Esse texto, ele se prende muito mais ao repartir. Tinha um menino, o menino era quem carregava aqueles pães e aqueles peixes. Aquele menino repartiu os seus pães e os seus peixes com Jesus. Jesus repartiu aqueles pães e os peixes com os discípulos. Os discípulos repartiram aqueles pães e aqueles peixes com a multidão que estava ali. E eu gosto sempre de pensar que um Deus generoso, quando nós temos generosidade no nosso coração, nós chegamos na generosidade do coração de Deus. E eu aprendo que um coração generoso move a mão de um Deus totalmente poderoso. Antes de entrarmos neste assunto para falarmos um pouquinho sobre possibilidades, uma das coisas que eu penso aqui, meu amado, é no cuidado de Jesus. Os discípulos chegam para o Senhor Jesus e falam assim: já está tarde, manda essa multidão embora, sabe, estamos num lugar afastado, daqui a pouco o pessoal vai estar com fome, já estão há tanto tempo aí sem comer nada, mandem para casa para que comprem algumas coisas aí pelo caminho e assim eles possam se alimentar. E Jesus falou assim: não, eles não têm que ir para casa, dê-lhes voz de comer, saciem vocês. E aí a gente percebe um cuidado de Jesus, um cuidado com as mínimas coisas. Seria tão fácil, né? Eles já estavam ali sendo alimentados espiritualmente, seria tão fácil Jesus falar assim: ó, sigam agora, um gesto de bondade, né? Sigam agora para que vocês possam comprar algo pelo caminho e assim vocês possam se alimentar. Mas Jesus, ele se preocupou e pensou assim: não, eles não têm que ir embora, eles estão aqui há tanto tempo comendo deste alimento espiritual, vamos também providenciar o alimento material para essa gente toda. Que cuidado, um cuidado que talvez possamos olhar como algo tão pequeno, tão simples, mas como é agradável e é muito gracioso percebermos que Jesus cuida dos mínimos detalhes. Como Jesus, ele cuida das nossas mínimas necessidades. Ele se ocupa com as grandes coisas que nos cercam, mas também com os mínimos detalhes da nossa vida. Eu digo para você que o Senhor, ele está atento às suas necessidades, que o Senhor está atento às suas preocupações e que o Senhor possa saciar a sua alma e satisfazer os anseios do seu coração. Possibilidade.
Dentro deste conceito de possibilidade, é algo ou alguma coisa possível de acontecer. Pode ser que existam coisas simples, pequenas e humildes que passem despercebidas de nós. No entanto, pequenas coisas podem ser o embrião de grandes coisas, não é? Por exemplo, Moisés, o que Moisés tinha? Moisés tinha algo tão pequeno como um cajado nas suas mãos, mas Deus expressou poder através daquele cajado. Tem uma viúva na Bíblia que ela era conhecida como viúva de Serepta. E o que ela tinha? Só uma migalha de farinha e azeite. E Elias foi lá e profetizou, e o milagre da abundância chegou. Houve abundância de farinha e de azeite naquele tempo de escassez na casa daquela viúva. Eu sempre lembro de Davi. O que Davi tinha nas suas mãos? Davi, ele possuía uma tiradeira, um estilingue, né? Em 5 pedras, diante daquele gigante tão grande, mas ele estava ali, Deus usou, Deus abençoou. Aquele menino lá que estava com os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixinhos, algo talvez tão insignificante para uma multidão, era o lanchinho que ele carregou com ele. Uma mãe prudente, com certeza, o abasteceu para que ele fosse ouvir. E o que ele tinha, algo tão simples, algo tão pequeno, mas que saciou uma grande multidão. Sabe, meu querido, minha querida, pode ser que você tenha algo nas suas mãos que você considere tão simples, tão pequeno, quem sabe até naturalmente, de uma forma natural, e não esteja dando o devido valor. Isto pode ser na nossa vida material, pode ser na nossa vida espiritual. O que você tem nas mãos é o ponto de partida para qualquer possibilidade. Entenda isso, vou repetir. O que você tem nas mãos é o ponto de partida para qualquer possibilidade. A base da possibilidade é o que você tem. Grandes coisas podem acontecer com o que você tem. Se você tem uma semente, existe a possibilidade de ter uma grande frutificação, de ter uma grande colheita no futuro. Mas se você não tem semente nenhuma, não existe possibilidade da colheita. Deus tem colocado semente nas suas mãos. Deus tem colocado algo diante de você. Deus tem te dado pensamentos. Mas reflita sobre isso. Deus tem te dado direcionamento, talvez tão simples, tão pequenos, mas talvez destas simples e pequenas coisas, ou pequenos pensamentos, pequenas luzes que se acendem de criatividade, podem ter grandes coisas por trás de todas essas pequenas coisas que a gente vai julgando que sejam pequenas. Então, meu amado, que eu quero deixar com você, falando sobre os milagres de Jesus, é que aquele menino, ele não tinha nada, ele não tinha a menor ideia do que ele carregava, não tinha a menor ideia do que poderia acontecer com o que ele tinha nas mãos. E às vezes eu penso que ele poderia interferir, ele poderia dizer: não, cara, é o meu lanche, daqui a pouco eu vou ter fome e vou deixar com vocês, discípulos, como vocês fazem isso? Né? Mas ele não guardou para si, ele confiou, sabe, o seu lanche, sabe, os seus peixes e os seus pães aos discípulos. Os discípulos colocaram nas mãos de Jesus e Jesus apresentou o Pai, e depois houve uma multiplicação, um repartir poderoso sobre toda aquela multidão. Eu creio, abra sua visão de fé. Eu creio que nas suas mãos existem muitas coisas nas suas mãos. Eu creio que você é detentor de algo muito poderoso que possa ser grandemente usado pelo Senhor para abençoar a sua vida e a vida do seu próximo. Eu creio em nome de Jesus que existe algo sobre o seu poder nas suas mãos que podem gerar grandes possibilidades. Mas a gente precisa aprender a abrir, a gente precisa aprender a colocar tudo nas mãos de Jesus, como aquele menino fez. E é a partir deste momento entendermos que é colocando nas mãos de Jesus que a gente entra no nível não apenas da espiritualidade, mas colocando nas mãos de Jesus a gente entra no nível de algo sobrenatural. Entenda este princípio.
Entenda este princípio. Pegue o que você tem nesse tempo de luta, nesse tempo de escassez, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, neste tempo de crise em que o mundo está afundado. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Qual a ideia, o start que o Espírito Santo tem colocado diante de você, para que você coloque nas mãos do Senhor e o Senhor venha a partir deste algo fazer um milagre? O Senhor, Ele não mudou, Ele continua se importando com a gente, Ele continua se importando com as mínimas coisas, com as coisas que te cercam, com as coisas que te trazem preocupações, com as coisas que tiram, você do sério, que abala a sua fé. O Senhor tem se preocupado com todas estas coisas. Qual a pequena semente que Ele confiou a você? Talvez você não esteja se apercebendo disso. Qual o pequeno algo que Ele confiou a você? Comece a entender que este pode ser um princípio para fazer com que o milagre venha sobre a sua vida. Não existe problema nenhum para Jesus fazer o milagre que Ele já fez. Não existe impossibilidade nenhuma do Senhor tornar qualquer coisa possível para aquele que crê. Então, meu amado, entre nessa atmosfera espiritual, creia, confia, mova o recurso que você tem nas suas mãos, e você certamente será grandemente abençoado. Que o Senhor possa multiplicar as bênçãos dele sobre a sua vida, que o Senhor possa multiplicar a paz no seu coração, multiplicar a sua fé e multiplicar a graça dele sobre você. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa com saúde, graça e paz. Receba desta palavra em nome de Jesus.